estão recebendo algo. Então, assim, aí já é uma outra chave, uma terceira chave. Mas vamos Não vão lá. passar mais de 7, Vai né? passar, né? Talvez não, né? Talvez de repente a gente fale, pelo que eu percebo aqui, a gente acaba falando da mesma. Mas assim, essa geralmente alguns falam assim que a pessoa brilha, né? Diz assim que a pessoa tá brilhando. E uma vez eu tava dando um seminário, uma irmã falou assim: tem um pastor que diz que a pessoa muda de cor, fica verde, fica azul. Eu falei, não, irmã, não é isso. Você olha e no seu espírito você percebe algo naquela pessoa, né? Tipo, ela chama atenção. Ela chama atenção. Então, geralmente, às vezes eu faço isso também, mas às vezes eu faço isso em ambientes de nuvem de glória. Não é a mesma questão quando você chama, vem os enfermos à frente. Mas quando você vai ministrar sobre de uma forma coletiva, em todos. E você fica ministrando e você fica observando. E aqui também é muito importante sempre orar de olhos abertos e nunca de olhos fechados. Você não ora de olhos fechados para enfermo, expulsar demônio, não se ora de olhos fechados. Porque as pessoas acham que se fechar o olho fica mais espiritual, se engrossar a voz, mudar o timbre da voz. Meu Deus! Né? Acha que vai deixar, vai espiritualizar mais, vai. Isso é só para chamar atenção. Isso é só para chamar atenção. As coisas de Deus, elas fluem naturalmente. O que faz a diferença é a unção, não é o grito, não é a altura. É a unção do Espírito Santo. Então, geralmente você ora com os olhos abertos e fica olhando nas pessoas e realmente quem está sentindo calor, quem está sentindo formigamento, quem está sentindo anestesia, quem está sentindo muito arrepio, né? Então sempre vai ter pessoas assim e às vezes quando você está orando, geralmente acontece isso nas minhas ministrações, eu vejo isso acontecer, pessoas começarem a mexer as mãos sem parar, braço e muitas vezes não é nem a pessoa que está mexendo os braços, Involuntário. já é uma operação de Deus operando ela, né? E a pessoa não consegue parar, né? Então, aí também é muito bom a pessoa notar isso, perceber isso, porque quando ela começar a notar essas coisas, começar a chamar as pessoas à frente. Tá aparecendo alguma coisa na sua mão, azeite, a sua mão costuma suar? Não, mas tá toda melada, tá? Então vem à frente. Essas pessoas já estão começando a ser ministradas, né? Então, quando elas vêm à frente, se torna mais fácil ministrar, porque é muito mais fácil você ministrar aproximando da pessoa, o impacto é muito maior quando você se aproxima da pessoa do que você ministrar à distância. Curas pode acontecer quando você ministra à distância, mas quando você se aproxima da pessoa, muitas curas acontecem, muito mais, né? Por isso que a Bíblia fala, impor a mão, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Embora a gente não coloca, eu não sou acostumado a colocar as mãos, né? Eu me aproximo, porque eu sei que a unção vem e ela Você não toca. coloca as mãos? Não, é difícil colocar, né? Então, pode até olhar meus vídeos, a maioria dos vídeos, algumas vezes você vai ver eu colocando a mão na cabeça ou alguma coisa, mas a maioria dos vídeos eu não coloco. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, ah, muitas pessoas falavam que eu empurrava, né? Que as pessoas caíam no chão, então diz, não, isso aí, você põe a mão, a pessoa tá com labirintite, alguma coisa, fica tonta e cai. Ou você aperta aqui, dá tontura e a pessoa cai, né? E ou fica chacoalhando, porque tem gente que faz isso, né? Chacoalha, chacoalha, não tem como não cair. Ou a pessoa cai porque você tá forçando ela a cair, ela já cai pra você parar de ficar empurrando ela e pra acabar logo essa palhaçada. Então, as pessoas falam isso. E de fato, isso acontece, né? Então, chegou um tempo que eu falei para Deus, Senhor, eu não vou mais colocar as mãos. Se for para curar, se for para anestesiar, que seja o seu espírito, não seja força humana. Mas, Não vou forçar a acontecer. mas é algo interessante isso. Até por uma pergunta. Que quando as pessoas caem na sua administração é porque vai ser anestesiada na questão de cura. Mas na questão da unção, quando você vai impartir a unção, é diferente. Você coloca a mão para impartir a unção. Ou por anestesia a pessoa cai porque vai ser Exato, operado por Deus. exato, exato. E para impartir você coloca a mão. Às vezes, só quando eu sinto de colocar, né? Então, porque geralmente o que acontece? É, tudo é unção do Espírito Santo. E muitas vezes eu sei que o toque faz muita diferença.
A gente carrega uma energia que é uma unção, que é o poder de Deus, né? E essa unção, ela não está só nas mãos, ela percorre o corpo. Até mesmo as peças de roupa que a gente usa, elas carregam, elas ficam carregadas de uma energia, né? Então, eu sei que o toque, ela faz muita diferença. Mas eu deixei de fazer justamente por causa De os outros falar. das pessoas falar, para as pessoas ver que não tá tendo cena, Que é o poder de que é o Deus. poder de Deus. Mas mesmo assim falam, né? Então, quem falava, que empurrava, vai falar outra coisa também. Então, mesmo assim falam. Então, geralmente, me aproximo da pessoa, e Espírito Santo, vem sobre essa pessoa, espera um tempo, vai acontecer. Às vezes a gente espera um tempo até acontecer. Você percebe, você fica observando, vendo as reações, se a pessoa está começando a sentir alguma coisa no corpo, se a pálpebra do olho está começando a bater rápido. Tudo isso já é. Você tem que ter essa. Né? Por isso que é importante essas chaves para a pessoa saber discernir isso. Porque antigamente, se eu fosse orar para uma pessoa e visse a pessoa já mexer a pálpebra, já pegava no pescoço e falava assim: qual é o teu nome? Já era assim antigamente, né? Então, às vezes, você até atrapalha a cura acontecer, um milagre acontecer, você barra o Espírito Santo. Então tem muita gente que barra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, a unção vem, é preciso, e eu sempre explico assim para as pessoas, digo, ó, quando o Espírito Santo vem, a pessoa é anestesiada, tem que deixar ela ali, não precisa se preocupar. Se preocupar em ir lá e pôr a mão na cabeça e gritar no ouvido, não. Se ela foi anestesiada, a operação divina já começou. E o Senhor já está ministrando nela. É só esperar ela acordar e mandar ela procurar a doença. E vai ver que ela não tem mais. Claro que em muitos casos, nem todos os casos é uma anestesia, muitos casos é libertação, é batalha espiritual. Mas independente de tudo, quem está fazendo é Deus, não é a gente. Né? Não, por isso que é importante. Caiu, a pessoa caiu, mas quem foi que empurrou? Quem foi que derrubou? Eu não fui. Eu nem pus a mão nela. Então se foi Deus, aí a briga não é comigo. Né? Então, bom, é isso aí. Isso aí é mais uma chave. O sopro, enfim, né? Outras coisas, né? Mas igual. Tô contando 3, viu? Mas eu acho que já foi mais. Eu tô contando mais 3. de 3. Mas vamos lá. O ministério na igreja, vamos dizer, o sobrenatural o povo não aceita. Até no último podcast que nós falamos sobre sinais, que eu nem lembro o número, depois eu vejo aqui o número que nós falamos sobre sinais, foi falando sinais sobrenaturais, a igreja rejeita os sinais, né? Como você faz? Você chega numa igreja, qual seria a chave? Chega numa igreja totalmente incrédula, não acredita no milagre, não acredita em nada, e chamou você para ministrar a cura. O que você faz? Já teve experiência assim? Já tive. O problema quando nós chegamos nessas igrejas assim, que são fechadas para esse tipo de mover, né? Inclusive tem várias igrejas que não me convidam mais, né? Igrejas que eu pregava, toda vez eu pregava em conferências, tudo aí o dia que me chamaram e eu fui orar por cura, agora não me chamam mais. Porque quando Deus vem, a manifestação do Espírito Santo vem no sobrenatural e isso mexe muito com a mente das pessoas. O que acontece é o seguinte, pastor, essas igrejas, inclusive a gente vai, em qualquer igreja que chamar a gente, qualquer uma que chamar a gente vai. Só que é importante a gente saber o que a igreja pensa, se ela aceita. Eu sempre peço para a pessoa olhar minhas redes sociais, falar assim, ó, dá uma olhada nas minhas redes sociais. Mas quando eu percebo que a igreja, às vezes o pastor crê, mas a membresia não. Então já aconteceu vezes de eu chegar em igrejas que o pastor, não, eu creio em tudo isso, mas eu olhava para as pessoas e eu percebia que as pessoas não acreditavam muito, colocavam muita dúvida. Então, geralmente, quando você vai em lugares assim, você evita certas coisas. Né? Você evita certas coisas e o mais fácil de trabalhar nessas igrejas não é nem por nuvem de glória, nem por ministrar com as pessoas no banco sentadas. O mais inteligente a se fazer nessas igrejas é chamar os doentes à frente. Porque aí só vem quem quer, só vem quem crê.
Porque se você tentar orar à distância, muita gente que está ali, sentada ali, vão estar com o coração fechado, vão estar resistindo, colocando resistência. E se você deixa a pessoa no banco, se você deixa a pessoa no banco, ela está lá distraída, com a mão no bolso, com os braços cruzados, com os olhos abertos. Quando você chama à frente, espiritualiza mais a coisa, né? Então, geralmente eu faço assim. Os enfermos que querem receber uma ministração de cura, vem à frente. Então vai vir só os que querem. Mas já aconteceu igreja de eu ir, igreja lotada, era evento, festividade lotada. Eu falo assim, vem à frente os doentes, e vim só 3. Vim só 3. E aí eu percebi que o problema ali era incredulidade, ver que havia muita incredulidade. Tanto que quando você lê a Bíblia diz o quê? Que Jesus não pôde fazer maravilhas na sua cidade, Nazaré, por causa da incredulidade, mas curou alguns com imposição de mãos, colocando a mão sobre os enfermos. Então você vê o que Jesus fez. Ele não podia manifestar maravilhas. Maravilhas está acima de cura divina. Milagres extraordinários. Ele não pôde ali fazer cego enxergar. Ele não pôde ali fazer surdo ouvir. Ele não pôde ali fazer paralítico andar. Ele só foi curando o quê? Dor de cabeça, hernia de disco, bico de papagaio. Ele só foi curando essas coisas. Por quê? Porque a incredulidade limitou manifestar as maravilhas. Então ele chamou só alguns para pôr as mãos e curar alguns com imposição de mãos. Porque não existia uma nuvem de glória, não existia um ambiente de glória para que manifestasse maravilhas. Então já aconteceu também, já fui pregar numa igreja. Eu fui pregar numa igreja uma vez, me chamaram para mim orar por milagres. E quando eu comecei a orar, começou a ter as anestesias, muita anestesia, porque é uma área forte no meu ministério, né? Anestesia, né? Mas não sei querer cortar esse testemunho aí, mas quando você começou a orar, você orou já para anestesia ou foi um voluntário já acontecendo? É involuntário, muitas vezes a gente ora esperando já que isso aconteça, porque tudo acontece segundo as intenções que a gente está gerando dentro de nós. Isso aqui é uma coisa importante também para falar. É uma chave, tá? Marca 4, quinta, sei lá. A intenção, ela gera unção. Tá? Olha a quinta chave aí, não sei nem onde tá mais. A intenção, ela gera unção. Então tem coisas que você não precisa falar, você só deseja. Por exemplo, no começo, quando eu ia orar por crescimento de ossos, ficava cresce, em nome de Jesus, vai crescendo, em nome de Jesus. Agora não. Agora eu olho, desejo. Só do fato de eu desejar, gera unção para acontecer e começa a crescer. Você às vezes nem fala. Já orei por pessoas com tumor, que eu só olhei para a pessoa e desejei ela ser curada. Tinha uma mulher que ela estava com tumor e estava ficando cega. Ela me procurou para orar por ela e eu comecei a desejar. Eu só pedi para ela fazer assim, eu comecei a desejar que o Senhor viesse sobre ela. Eu fiquei ali só desejando. Na hora que eu desejei, aqui do lado dela começou a encher de pó de diamante, né? Começou a brilhar tudo aqui assim. E brilhou até as mãos. O tumor desapareceu. Não precisou falar nada. Então, aqui vai outra questão, pastor. Por isso que eu disse no começo do podcast, para as pessoas entenderem, não existe uma varinha mágica. Não existe um método. Tudo vai conforme a sua fé manda. Aonde a sua fé alcança. Se você querer assim, vai acontecer assim. Deus te usa assim. Então, a Bíblia fala que muitas são as operações. Então, são várias formas de Deus operar. De Deus se manifestar. Mas eu cortei lá, que você falando que começou o pessoal a ser anestesiado aí. Aí várias pessoas começaram a ser anestesiadas e a igreja nunca tinha visto isso. Elas nem sabiam o que era anestesia. Para ela tudo era demônio, né? Caiu no chão é demônio. Aí teve uma irmã que tinha com problema lá de ossos, coluna. Quando ela chegou, pastor, eu tô com um problema, muitos anos, vou ter que fazer cirurgia. Quando eu peguei na mão dela, ela já, puff, caiu e o Senhor começou a mexer nos ossos dela. Aí ela disse, ela ficou preocupada, ficou desesperada, porque caiu e a igreja viu ela caindo. Né? Então, o que os irmãos vão pensar? Vão pensar que eu tô demoniado, né? Só que ela disse, puxa, ela mesma falou assim, eu pensava que
só caía se tivesse demônio. Mas não, eu senti muito o poder de Deus, ela falou. E só que aí começou muito comentário nessa igreja, porque é uma igreja religiosa. Eu conheço essa igreja. É uma igreja religiosa. Aí o que acontece? Passou um ano, eles me chamaram de novo, né? Inclusive, todo ano eles fazem esses congressos de milagres. Passou um ano, me chamaram de novo para ministrar milagres. Quando eu subi no altar, o Espírito Santo falou assim para mim. O Espírito Santo falou: você sente, por isso que está aqui o discernimento. Você sente no ambiente, você sente o que vai acontecer. Tem hora que eu sinto, hoje vai ter muita anestesia, hoje vai acontecer. Tem hora que você sente o céu cerrado. E eu senti que o Senhor falou assim comigo: não ore por anestesia, porque ninguém vai ser anestesiado. E aí mas por que, Senhor, ninguém vai? Porque ninguém crê. Então, ou seja, no dia que eu fiz lá, orei, foi um escândalo para a igreja. Foi um escândalo terrível. Teve até gente que saiu da igreja. Aí o que acontece? Então eu falei, então eu vou orar. Comecei a orar, mas mesmo assim eu queria que alguém fosse anestesiado. Porque a gente sabe que quando acontece a anestesia é mais certeza da cura, né? E muitas vezes a gente tem que se desprender dessa questão de querer trabalhar de uma forma só. E Deus trabalha de várias formas, com várias operações do Espírito Santo. E aí eu orei mesmo assim, mas ninguém era anestesiado. Mas, meu Deus, eu orava e ninguém. E aquele negócio vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí eu comecei a orar por imposição de mãos. Porque anestesia, eu não oro com anestesia pondo a mão na pessoa. Só aproximo, né? A pessoa, às vezes, não precisa nem estar na minha frente. Ela pode estar aqui a 3 metros de distância. Estendo as mãos. Eu sei que a unção vai pegar ela. Mas não acontecia. Então, é como no caso de Jesus, por exemplo, né? Teve que começar a colocar as mãos por causa da incredulidade. Então foi isso que eu tive que começar a fazer. Só que aí depois desse dia, se eu não me engano, aconteceu poucas curas nesse dia. Muito pouco. Mas também agora nem convidam mais também. Agora já era. Fechou-se as portas. Pode ser que convide, né? Não sei.